E aí, Richard, tudo bom? E aí, beleza? Tranquilo. O áudio, o vídeo tá ok aí? Tá ok. Beleza, vamos aguardar mais um, 2 minutinhos, a gente já inicia, ver se entra mais gente, tá? Beleza. Tem uma mulher aí te ligou para ajudar ela com a prova lá? Não, não tive ligação nenhuma, não. O que que seria? Né? Porque tinha uma mulher que queria fazer uma prova na parte de informática, né? Aí eu tinha passado seu número. Não, por enquanto não entrou em contato, não. Por enquanto, não. Às vezes entra ainda. Tá querendo umas aulas para fazer prova, é isso? Isso. Ah, tá. Não, beleza. Se ela entrar em contato aqui, eu ajeito com ela, negocio aqui. Tem erro, não. Aparecendo o slide aí para você, certinho? Apareceu. Beleza. Só mais um minutinho a gente já inicia já, tá? Beleza. Bom, Richard, vou estar iniciando aqui a aula já. Talvez daqui um pouquinho entre mais um colega nosso, mas já vamos iniciar para a gente não perder tempo, porque tem uma atividade para ser feita também, beleza? Certo. Aí qual que é o objetivo, Richard? A Catiele, o pessoal lá do Sebrae, que deve ter comentado com vocês. A gente vai ter aula hoje, amanhã e na quinta, né? Vai ser Isso. nesse mesmo horário, de 7 às 9, para que vocês cheguem ao mesmo nível da outra turma, a turma de segunda, e aí depois vocês ficam fazendo a turma de segunda. Foi isso que ela passou para vocês, não é? Foi. Não, beleza então. Então a aula de hoje a gente vai estar vendo aí umas noções de hardware, que é o básico para quando se fala em manutenção, é você ter uma noção de hardware. Mas o que é hardware? O hardware é a parte física do computador. Ou seja, todas as peças do computador, essa parte palpável dele que a gente consegue tocar, né? Que a gente pega, ele é considerado hardware. Eu decorei hardware da seguinte maneira, cara. A função do hardware, o que que ele é? O hardware, quando você está com raiva, é aquela parte que você consegue pegar e quebrar. Você chuta, você joga na parede, é possível você pegar ele, palpável, né? Enquanto o software, é importante a gente saber também o software para entender a diferença, ele é a parte não palpável do computador. Seria os programas, os dados que estão guardados, né? Então, é aquela parte que você não vê, que você não toca. Então, bastante importante não esquecer isso. Hardware, falei em parte física, falei em peça do computador. Alguns exemplos aí a gente vai estar vendo sobre essas peças durante a aula. Seria memória, o HD, placa de rede, dentre outros, todos são considerados hardware. Entendeu esse conceito? Entendi. Beleza. O gabinete do computador. O que seria um gabinete? Você sabe dizer aí pra gente? Tá até imagem aí, tá fácil, ó. Você fala no físico ou O gabinete, no caso, ele é uma peça, né? Ele é uma peça, ou seja, ele é físico. Essa aula a gente vai ver só hardware. Eu dei o conceito de software para que você entenda a diferença, né? Um hardware é a parte física e o software é a parte lógica, aquela parte que você não encosta, né? São os programas, os arquivos que estão salvos. Uma das peças de hardware é essa aqui, ó, o gabinete. Você já ouviu falar da função dele, para que ele serve? No caso, ele é o que aloja as peças, né? Exato. Placa-mãe, HD.
Isso. O gabinete ele é responsável por alojar as peças, né? Por receber as peças. Mas por que é necessário um lugar para alojar essas peças? Você sabe dizer? É porque no caso, para não pegar sujeira, algo assim, né? Isso, E a muito bom. sujeira atrapalha muitas vezes o desenvolvimento do computador, né? Exato, seu raciocínio tá perfeito. Uma das funções do gabinete é realmente evitar de pegar sujeira, evitar de entrar bicho, né? Tá realmente protegendo as peças. Não só de bichos, poeira que possa entrar, mas às vezes alguma coisa que possa se derramar, né? Às vezes tem o pessoal que gosta de estar ali com um café próximo ao computador, está comendo alguma coisa, e se derrubar não vai cair direto nas peças, gerando dano. Cai em cima do gabinete, né? Além da importância do gabinete também para proteger, ele tem a outra importante função que seria organizar, manter isso tudo organizado, sabe? Então, assim, é importante manter organizado para que as peças não fiquem espalhadas demais. Seria possível, na sua opinião, um computador funcionar sem o gabinete, fora do gabinete, as peças, o computador funcionaria? Vale. Eu acredito que talvez sim, né? Mas ali, no caso, a fonte está alojada direto na placa-mãe, né? Se tiver uma energia ligada direto na fonte na placa-mãe, eu acho que funcionaria. Isso, correto. Consegue funcionar tranquilamente, sim, tá? É possível o funcionamento, você extrai todas as peças. Na realidade, vocês vão ver depois nas aulas práticas que a gente até faz isso muito para teste, sabe? Você tira todas as peças do gabinete para que você possa acompanhar o funcionamento de forma visual. Isso permite que a gente encontre bastante defeito em alguns momentos, sabe? Então é possível sim ele estar funcionando, as peças estarem funcionando fora do gabinete. O computador tem um funcionamento fora do gabinete. Umas coisas que são bastante importantes a gente se atentar, Richard, que o pessoal fala muito é esse aqui, ó. CPU. Eu vou ali buscar o CPU de um colega meu, eu vou comprar um CPU novo. O pessoal confunde muito CPU com gabinete. O pessoal fala CPU pensando nessa caixa ali, né? E na realidade não é. O gabinete ele não é CPU. O gabinete, um outro nome correto para falar sobre ele é chassi. O pessoal fala muito, vou comprar um chassi, vou colocar tudo dentro do chassi do meu computador. Não está de todo errado, né? Apesar que o nome correto de se falar é gabinete mesmo. Agora, o termo CPU ele é extremamente incorreto quando a gente se refere ao gabinete, porque o CPU ele é o nome dado para o processador do computador, né? Então, assim, entre um processador, que é uma peça pequena, mínima, e um gabinete, a diferença é imensa. Então, é bom se atentar a isso aí. Você vai ouvir muita gente falando sobre CPU. Às vezes é uma pessoa leiga, não tem necessidade nenhuma de você corrigir a pessoa. Ela pode até não gostar se você corrigir. Mas para você ter esse entendimento, né? Quando a pessoa fala, vai buscar uma CPU, você que tem o conhecimento técnico, não fazer aquela confusão. Não, vou lá buscar, é só um processadorzinho pequeno, então, não preciso de levar nada para me trazer, não preciso de carro, posso ir a pé, sei lá, sabe? Então é importante a gente ter noção dessa diferença aí. Como a gente falou, o gabinete é responsável por guardar as peças, né? Então, qual a atenção que a gente deve ter, na sua opinião, quando a gente for comprar um gabinete? Porque tem gabinete grande, pequeno, mais estreito, né? mais robusto. O que você acha que é legal a gente olhar na hora de comprar um gabinete? Você fala o próprio gabinete ou junto com a placa-mãe? Só o gabinete mesmo. A gente falando do gabinete. Eu tenho todo um kit aqui, eu vou montar um computador, né? E aí eu decidi que agora eu tenho que comprar o gabinete para guardar tudo isso. O que é importante eu olhar, na sua opinião? Dependendo que for um gabinete menor, seria melhor, que ocupa menos espaço, né? Se no caso a placa caber dentro dele, a fonte for compatível com o gabinete, né? Justamente. É isso que você falou. A principal coisa a olhar, primeiramente, é a questão do tamanho. Primeiro, geralmente, quando você é menor, acaba sendo melhor pela questão de espaço, né? Você ter uma economia de espaço ali, às vezes faz a diferença, principalmente quando você ou seu cliente vai usar esse computador no lugar que o espaço já é reduzido. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter aquela maldade de entender que você precisa de colocar todas as suas peças ali dentro daquele gabinete, né? Então, o que acontece? Também não pode ser um gabinete, você vai lá e compra de cara um pitinho
sem nem olhar o que você tem de peça, e quando você vai montar as peças não cabe, né? Aí não resolve. Geralmente, quando eu vou montar algum computador, Richard, o que eu faço? Primeira coisa, eu compro todas as peças. Depois que eu ter todas as peças compras, aí sim que eu vou avaliar qual gabinete que eu vou comprar. Para me ter uma noção do tamanho que eu vou precisar, do espaço interno que eu vou precisar para me estar colocando essas peças que eu já adquiri, entendeu? Certo. Uma outra coisa que a gente deve olhar também no gabinete é a parte elétrica. Tá vendo aqui central, aqui esses fiozinhos que eu coloquei aqui, ó? Sei. Você chuta para que ele serve? Quer tentar chutar? Sabe para que ele serve ou nunca viu? Ah, no caso, esse é os conector, né? Tem o conector aí do pau, dos cabos USB, né? Dos LED. Isso, justamente. São os conectores da parte frontal do seu gabinete, né? Por que é legal eu ter uma atenção para isso? Porque tem gabinete que às vezes vem só com uma entrada USB frontal, tem gabinete hoje que já nem vem mais com USB frontal, tem gabinete que vem com um monte de luzes na frente, aquele negócio bonito, bacana, né? Mas que tem cliente que não gosta daquilo, né? Principalmente o cliente que usa à noite, às vezes ele mantém aqui monitor e logo do lado do monitor a CPU, então aquilo acaba cansando as vistas do cliente, sabe? Então é Certo. interessante a gente estar olhando também como funciona isso, o que ele tem de opcional ali na parte frontal. Como você mesmo falou, eles são responsáveis por conectar o botão de power, responsável por ligar o computador, e também o botão de reset, que também vem no painel frontal, além das entradas USB e das luzes. Mas se o meu botão de power fica no meu gabinete, e o meu botão de reset também fica no meu gabinete, como que eu ligaria o meu computador fora de um gabinete? Eu já falei que é possível. Como que você acha que a gente faria essa conexão? Já fez alguma vez? Tem alguma ideia ou não? Eu penso que no caso seria ali olhar onde está, se você estiver ligado na energia, né? Olhar com tipo alguma chavinha, algum trem para ele dar conexão para ver se ele está fazendo barulho, se está ligando ou não, né? Sim, tá certo, o raciocínio tá errado. É o seguinte, esses conectores aqui, eles vão em alguns pininhos que tem na placa-mãe. Especificamente, vamos falar do power. São dois pininhos, você conecta, né? E esses pininhos vão lá para o botão. Na realidade, esses dois pininhos eles têm que encostar entre si para que eles façam a fagulha de iniciação do seu computador. É eles que são responsáveis por ligar. Então, o que esses fiozinhos que pegam nesse pininho e vão lá para a placa fazem? Chega lá, esses fiozinhos mantêm uma certa distância. O correto era eles encostarem para dar o contato e iniciar, né? Mas eles ficam com uma certa distância. Quando eu aperto o botão Power, nada mais eu faço do que esse aqui, ó. Eu encosto a ponta dos dois fios e eles fazem a iniciação do computador. Mesma coisa o botão de reset. Sai dois pinos conectados para o botão de reset, ficam a certa distância lá os cabos, quando você aperta o reset ele faz isso aqui, ó. Encosta e faz o reinício do sistema do seu computador. Então você pode, nesses dois pinos, ir ali com a chave de fenda, que é um objeto metálico, é condutor de eletricidade, encosta a chave de fenda nesses dois pinos e ele vai estar iniciando o seu computador. Vai estar fazendo a função do botão Power. Beleza? Certinho. Conhecia já essa mãe ou não? Mais ou menos. Vamos fazer isso na prática em sala de aula, com certeza. Vamos fazer bastante. Toda vez que for testar fora do gabinete, a gente vai estar utilizando isso. Bom, uma próxima peça de hardware aí de extrema importância que o computador não existe sem ela é essa aí, ó. A placa-mãe. Conhece qual que é a função da placa-mãe, Richard? Não. A placa-mãe ela tem duas responsabilidades principais. Primeiro, receber as outras peças. As outras peças vão todas encaixar nela. Eu tenho aqui mais ou menos no centro aqui onde vem o processador. Eu tenho com esses lotes aqui azuis e pretos, que é onde encaixa a memória do computador. Tenho esse outro slot aqui, ó, mais ou menos no meio da placa azul, responsável por colocar a placa de vídeo off-board. A gente vai entender daqui a pouco o que seria essa placa de vídeo off-board. Então, ela tem como função receber as outras peças e fazer a conexão entre elas. Né? Fazer a conexão entre o processador e a memória, entre o processador e a placa de vídeo, entre o processador e os conectores que lançam o vídeo para o computador. Você tem aqui onde que encaixa, ó,
a placa de vídeo. Você está vendo meu mouse mexendo aí? Está sendo possível ou não? Tô vendo. Então, aqui, esse azulzinho aqui é onde você encaixa o seu monitor, né? Você coloca o cabo no monitor e coloca esse Isso. cabo aqui. É onde que você tem a saída de vídeo, a saída USB. Então, eu posso dizer que a placa-mãe é responsável por recepção e conexão entre as peças. Toda essa recepção e conexão passa por ela. Não existe computador sem placa-mãe. Se tem algum computador que funciona sem placa-mãe, eu desconheço totalmente. É impossível. Ao meu ver, até então, é impossível, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a atenção que a gente deve ter ao comprar a placa-mãe. Quais os pontos que eu devo me atentar? Eu devo me atentar a quantos slots que essa placa-mãe tem para receber memória, né? Quantos pentes de memória que posso colocar. Porque às vezes você tem um cliente que quer trocar o computador, estragou a placa-mãe, por exemplo, né? Ah, vou trocar só a placa-mãe, não vou gastar com mais nada, não. E ele tem 4 slots, 4 pentes que o pessoal fala de memória, né? Uhum. De 2 GB, por exemplo. Essa placa-mãe aqui atenderia, porque ela tem 4 slots aqui, ó. Mas Certo. hoje tem muitas placas que estão vindo mais novas que vêm só com 2 slots. Porque hoje você tem memória de 8, 16 GB, então não precisa de ficar colocando vários slots. Às vezes um slot de 16 GB resolve, sabe? Mas Certo. esse cliente não quer comprar memória, ele quer trocar só a placa-mãe, então ele precisa de mais slot. Então é importante a gente ver essas conexões. É importante a gente entender qual o tipo de memória que a placa-mãe recebe. A gente tem vários tipos de memória, DDR, DDR2, DDR3. E nas especificações técnicas dessa placa, sempre vai estar falando o que ela recebe ou não, tá? É Certo. bom a gente ter essa atenção também. Principais problemas que essa placa-mãe apresenta. Deixa eu só ver se algum colega que mandou alguma mensagem, às vezes não conseguiu entrar. Não, por enquanto é só você mesmo na aula. Vamos lá. Os principais problemas que apresenta a placa-mãe. Às vezes, aqueles slots ali onde eu encaixo a memória, até por mau uso, às vezes, você força um pouquinho para conectar de maneira errada, uma coisa assim, aquele slot quebra. Então, ele não vai estar reconhecendo mais a sua memória. É um defeito muito comum da gente ver. O pessoal fala muito, às vezes, queimei a minha placa-mãe. O que você entende por queimar a placa-mãe? O que você Queimar? pensa? Isso, queimei a minha placa-mãe. Para queimar a placa-mãe é bem difícil. Só se for uma tensão de energia muito forte que ela não pode suportar, né? Que aí Justamente. vai fritar ela, né? Só que dificilmente isso vai acontecer, porque na maioria das vezes, se vir uma tensão muito forte da tomada, vai queimar o fusível da fonte, que é responsável por distribuir energia, né? Então nem vai chegar essa tensão na placa-mãe. Essa tensão vai ser bloqueada antes de chegar na placa-mãe. Aí o pessoal, às vezes, não por maldade, alguns técnicos, às vezes, que não têm o conhecimento, ficam condenando placa-mãe por motivos bobos. Por motivo, por exemplo, de uma trilha rompida. A placa-mãe ela tem uns desenhos nela aqui, não sei se está dando para você ver muito bem, que são trilhas, chamado trilhas. É onde a energia corre, o caminho que a energia faz para chegar de um componente eletrônico ao outro. Às vezes essa trilha se rompe. O que acontece? A trilha tem que ser retinha, acontece alguma coisa, ela estala e rompe, existe um distanciamento. O cara que não entende, às vezes não tem o conhecimento necessário para isso, vira para o cliente e fala, sua placa-mãe a gente vai ter que trocar, não tem como. Sendo que às vezes é fácil. Você pega um equipamento próprio para fazer solda, né, em placa-mãe, basicamente ferro de solda, o estanho, e você consegue fazer o quê? Você dá um pingo de solda ali de forma que vai encostar novamente essa trilha, a tensão vai voltar a correr e a sua placa-mãe volta a funcionar normalmente. Então, assim, é uma coisa bem tranquila de fazer. Eu tive um problema uma vez com um cliente meu, ele teve um problema na realidade. Eu estava viajando, eu atendo esse cliente constantemente, ele me ligou e falei, só semana que vem que eu consigo te atender, não estou em Patos, vou demorar um pouco a voltar. Aí ele falou, eu vou ver o que eu faço, que eu estou com um pouco de urgência aqui. Eu falei, não, sem problemas. Quando eu voltar, se eu não tiver conseguido resolver, eu te atendo aí. Quando eu voltei, o fato de há muito tempo eu já atender esse cliente, eu entrei em contato com ele, vi se tinha resolvido, ele falou que resolveu. E me falou o seguinte, Fernando, eu já ouvi você falando muito em tirar componente da placa, depois que ela estraga,
para passar para outras, ficar com componente reserva, fazer reparo. Se você quiser pegar comigo aqui a placa-mãe, eu te dou ela para você tirar os componentes quando você precisar. Falei, beleza, tranquilo, passo aí e pego. Passei e peguei. Uns 2 dias depois, coloquei essa placa na bancada, fui avaliar o que dava para retirar de componente dela e não estava vendo muito defeito na placa, sabe? Falei, gente, mas uma placa para estar condenada, tá perfeita, parece. Eu fui ver, tinha só uma trilha rompida, Richard. Falei, gente, mas não é possível, deve ter outra coisa. Por desencargo de consciência, eu vou arrumar essa trilha e vou fazer um teste, né? Gastei 2 minutos, cara, para refazer a trilha. A hora que eu liguei ela na fonte de energia novamente, adivinha? Funcionou. Funcionamento perfeito da placa-mãe. Aí não teve jeito, liguei pro cliente e falei, ó, fui tirar componente, mas vi que tinha algo que não estava procedendo. Fiz um trabalho aqui, a placa voltou a funcionar. Se você quiser me pagar R$50, você fica com a placa de reserva aí para você. Não vou ficar com ela e sacanear, né? Aí ele, nossa, Fernando, que sacanagem. Eu paguei R$450 mais a mão de obra do rapaz para ele trocar essa placa para mim. Olha só o tamanho do prejuízo, hein? E aí, para o cliente, o prejuízo é grande. Para o rapaz que fez o serviço, é horrível porque ele não vai mais ter serviço desse cliente com certeza. E o trabalho para fazer uma troca de placa-mãe é um trabalho muito simples, então o valor é muito pequeno, sabe? Parece que o rapaz cobrou dele R$20 só para fazer a troca da placa-mãe. Enquanto se fosse para fazer uma solda, eu cobraria 50. Veja bem, o cara deixou de ganhar R$50 e ganhou só 20 por não ter conhecimento. Foi ruim para todo mundo, entendeu? Entendi. Então são detalhezinhos que a gente vai ver essa parte de conferência de trilha. A gente utiliza muito o equipamento que chama multímetro, você já ouviu falar dele? Sim. A gente vai utilizar muito o multímetro para verificar a tensão, onde que está correndo tensão da forma adequada, onde não está chegando tensão. Então a gente vai estar aprendendo como verificar esse rompimento de trilha. Tem o spray congelante também. Parece que ele tipo faz um diagnóstico de onde que tá onde que ela tá com defeito, né? Isso, você bate o spray. Na realidade, eu não sei se é o congelante que eu vi. Eu já vi um spray que você bate ele, né? Ele vai, digamos que deixar as trilhas em evidência e você consegue visualizar a olho nu em algum local que a trilha não tiver correta, que ela tiver rompida, sabe? Certo. Como você já não sei se você lembra, um tempo atrás em festas, festa que você te paga para entrar, o pessoal te batia um carimbo transparente, né? Aí esse carimbo, quando chegava na luz ultravioleta, dava para ver ele, né? É mais ou menos essa ideia, o spray. Ah, entendi. O que eu já vi é mais ou menos essa ideia, sabe? É bem bacana mesmo. Mas só que na época que eu vi ele era caro, sabe? É algo que não compensava muito ter, não. Bem caro mesmo. Acho que era tipo R$200 uma latinha dele, coisa assim. Bora para frente aí, então. Ficou claro essa questão aí? Ficou. Placa-mãe, função, beleza. Próxima peça de hardware que a gente vai ver vai ser o processador. Arrisca aí pra gente o que é o processador? Processador? Isso. O que ele é, qual a função dele? Eu acho que o processador é o tipo que a mente da máquina, né? Exatamente. O processador ele é responsável para fazer todos os cálculos do computador. O computador ele é todo movimentado através de cálculos, tá? Ele faz determinadas contas para gerar imagem, para fazer as funções, é tudo através de número. O computador basicamente ele entende a linguagem binária, que é uma sequência de números 0 e 1. 0001 significa alguma coisa para o computador, 010001 significa outra coisa. Então, o processador faz toda essa parte de cálculo e transcreve isso para a linguagem do sistema operacional. Então, a gente pode dizer, como você falou, que ele é o cérebro da máquina, ele é responsável por fazer todos os cálculos, né, por gerar toda a parte de informação da máquina. O nome é um nome muito propício, processador, função processar os dados. Quais as principais características de um processador hoje? Os processadores, eles vêm com núcleos, eles são chamados núcleos. A gente pode dizer que o núcleo é o cérebro do processador, né? É a unidade pensante do processador. E esses núcleos, a velocidade deles é medida em frequência.
Por exemplo, eu tenho um computador de 3.0 GHz, o meu processador, de 2.8. Quanto maior essa frequência, significa que maior vai ser a velocidade de cálculo do processador, né? Maior a velocidade de gerar dados dele, receber e fazer a geração de dados. Só que o que acontece? Hoje a gente tem processadores muito avançados, processadores que vêm com mais de um núcleo. Por exemplo, um processador dual-core, ele ao invés de um núcleo, ele vem com 2 núcleos. Então ele tem uma frequência de 3.0 GHz, mas isso em 2 núcleos. Então quando você soma 3.0 de um núcleo e 3.0 de outro núcleo, ele pode chegar à velocidade até de 6.0, entendeu? Entendi. E assim por diante. A gente tem os quad-core, que a maioria vem com 4 núcleos. A gente tem os i7, que a maioria vem com 8 núcleos. Só que tem uma diferençazinha nesses núcleos que às vezes muita gente desconhece, que é o núcleo físico e o núcleo simulado, né? O pessoal fala núcleo e threads. O que seria o núcleo? O núcleo ele é físico mesmo, o núcleo físico. Ele está lá, o processador tem aqueles 4 núcleos. Só que com a tecnologia que há mais ou menos 10, 15 anos ela foi lançada, os processadores eles passam a ter a função de simular mais núcleos. Ele não tem mais núcleos, mas ele trabalha como se tivesse. Então aquele processador que tem, por exemplo, 2 núcleos físicos, está escrito lá que ele tem 4 threads. O que isso significa? Ele tem 2 núcleos físicos e mais 2 núcleos simulados. Então ele vai trabalhar como se ele tivesse 4 núcleos. Ele vai chegar a uma velocidade de processamento bem maior. E isso não é algo errado de se fazer. Não é o que se fala, dual core não, é overclock. O pessoal fala muito em overclock. Vou colocar o meu processador para trabalhar acima do que ele é feito. Isso danifica o processador. Tá? Não é legal de fazer. Já a tecnologia de threads, o processador ele é preparado para trabalhar com essa frequência maior, com essa quantidade maior de núcleos. Então você tem 4 núcleos e ele simula 8, vai te dar uma velocidade absurda. Né? Só para ter uma ideia, um processador de 4 núcleos de 3.0, ele chega até 12 GHz de frequência, né? De núcleos físicos. Quando eu coloco os núcleos simulados, ele vai conseguir chegar até 24.0 GHz. É o dobro. Então, assim, a velocidade é absurdamente maior. Muito maior mesmo. Tá? Só que tem aquela questão. Vamos lá, Fernando, tenho um processador aqui que só tem um núcleo, Richard. Só que ele é de 3.0 GHz. Você tem um processador de 4 núcleos. Mas cada núcleo seu trabalha a 2.0 GHz. Quem que vai ter uma velocidade maior? No caso, vai ser os que tem os 4, né? Sempre vai ter uma velocidade maior. O que você acha? Sempre ou não? Talvez não, né? Não, na realidade não. Por quê? O processador ele não trabalha o tempo todo com todos os seus núcleos ativos, sabe? Quando ele inicia o sistema, ele inicia normalmente somente com um núcleo. Aí, à medida que você vai forçando ele, abrindo mais aplicativos, alguma coisa que exige mais do seu processamento, que ele vai abrir mais núcleos. Então, por exemplo, eu tenho uma frequência de 3.0 em cada núcleo, mas só tem um núcleo. Você tem uma frequência de 2.0 por núcleo. Por mais que você tenha mais núcleos, quando eu estiver só com o sistema operacional aberto, quando eu for só no máximo ali entrar na internet, alguma coisa simples, eu, Fernando, com um núcleo vou ter uma velocidade maior. Porque o seu processador vai estar só com um núcleo ativo, ele não vai ativar os 4, sabe? Entendi. Então, assim, até existe a opção de, na iniciação do computador, você colocar ele para iniciar com mais núcleos, para ser mais rápido. Existe essa opção, sim. Mas quando você iniciar o sistema, subir o sistema operacional ele vai entender que não está sendo forçado, ele vai comunicar com o seu processador e falar, basta um núcleo, não precisa de mandar isso tudo, não. Por quê? Primeiro, economia de energia. Quanto mais núcleos funcionando, maior vai ser o consumo de energia do seu processador. E segundo, para você economizar o seu hardware. Não está usando de maneira desnecessária, né? O computador, à medida que você vai usando, quanto mais você usa, quanto mais você existe, maior o desgaste das peças. Eu vou até te mostrar aqui, deixa eu entrar aqui no meu computador para te mostrar onde que fica a questão de
alterar esses núcleos. Você vai em Ctrl Alt Delete, vai na opção gerenciador de tarefas. Você já chegou a usar essa opção ou não? Já. Você vai no gerenciador de tarefas, só um instantinho que eu vou mudar a tela aqui para você ver agora. Apareceu aí para você o gerenciador, não apareceu? Isso. Veja bem, no gerenciador a gente tem aqui nos processos, né? Os processos, falando aqui o que cada programa que está aberto está gastando de CPU, de memória. Você tem essa abinha aqui que chama desempenho, que mostra o que você tem, qual que é o seu processador, qual que é a sua memória. É um i7? Isso, o meu é um i7, um 8750. Uma outra tecnologia legal de processadores que o meu tem é isso aqui, ó. Teoricamente, olhando a minha frequência de processamento, não é ideal. 2.2 é boa, mas não é isso tudo, né? Só que o meu processador, ele vem com a tecnologia que se chama Turbo Boost. Você já ouviu falar? Não. Turbo Boost, automaticamente, quando ele é forçado, ele vai subir essa velocidade de 2.2 para 3.0. Então, cada núcleo meu, ao invés de trabalhar com 2.2, vai trabalhar com 3.0. Isso só quando é forçado. A questão das threads que eu te falei, olha só aqui, ó. Acompanha meu mouse aqui. Núcleos, eu tenho 6 núcleos. Opa, peraí que eu saí do lugar. E os processadores lógicos eu tenho 12. Por que 12? São 6 núcleos físicos e 6 núcleos simulados, tá vendo? Entendi. Aqui, a utilização do meu processador no momento, ó, 13%. Ó. Ou seja, estou utilizando quase nada. E olha que eu estou com bastante coisa aberta. Eu estou aqui ó, com PowerPoint, eu estou com um arquivo do Word aberto e eu estou também com um Zoom aberto. Estou com a webcam funcionando também. Então, assim, realmente só o que for necessário que ele vai estar abrindo aqui. Nessa opção aqui, deixa eu ver se é inicializar. Ah, tá. Desculpa. Na realidade, essa opção que eu te mostrei aqui é para você verificar o processador. A outra opção para você alterar a quantidade de núcleos para iniciar, você faz da seguinte maneira. Só um instantinho. Volto a tela para você aqui do PowerPoint, né? Isso. Você vai no CMD do computador. Não apareceu para você ainda, mas você sabe chegar no CMD, no menu executar? Sei, você fala no prompt de comando, né? Isso, vai no prompt de comando e você vai digitar msconfig. msconfig vai dar um enter. Deixa eu passar para a telinha aqui para você poder acompanhar. Pronto, apareceu a telinha aí, né? Apareceu. Aí vai te mandar para essa configuração de sistema. Aqui nessa opção, ó, inicializador de programas, você clica em não, inicialização de sistemas, você vem em opção avançadas e aqui você tem ó, o número de processadores, tá vendo? Por padrão, todo computador vem marcado com 1. O meu aqui é porque eu já fiz alteração, sabe? Você marca a opção número de processadores e aqui eu posso colocar com quantos que eu quero que inicie. Aí você consegue ter um maior desempenho na hora de iniciar o computador. O meu notebook, para você ter uma noção, depois que eu ligo ele, eu gasto 3 segundos para ele estar prontinho para uso. Então é rapidão. É muito rápido. Primeiro, porque eu aumento o processador e segundo, porque eu uso um HD que é SSD. Você já ouviu falar ou não? Sim. Então, o SSD também me ajuda a melhorar essa velocidade de inicialização. Vou voltar para a tela normal aqui. Em aula a gente vai ver mais como que faz essa questão de processamento, aqui é para você ter uma noção só que existe, onde que vai, sabe? A gente vai fazer isso na prática, a gente vai fazer umas coisas bem bacanas. Fazer uns overclock para entender como funciona. Mesmo não sendo ideal, é bom a gente entender como funciona, para entender melhor o funcionamento do processador. A atenção que a gente deve ter ao comprar o processador, Richard, é justamente isso aí que a gente falou. A questão da velocidade desse processador, quantos núcleos que esse processador tem, para mim entender se esse processador que eu estou olhando para comprar vai atender meu cliente, se ele vai dar uma velocidade boa, ou se também, às vezes, eu não estou comprando algo muito top para um cliente que não vai utilizar aquilo tudo, né? Porque tecnologia sai caro. Então, às vezes, eu vou lá, indico um i5, um i7 para um cliente que usa basicamente o Word de internet, eu estou jogando o dinheiro do cara no lixo, sabe? Certo. Então, isso aí também é bem importante. No caso, qual que é a diferença, por exemplo, um
um i3, de um quad-core, qual que é a diferença entre eles? Olha, geralmente, basicamente falando, a diferença são as gerações, né? As gerações Uhum. vieram trazendo processadores melhores, né? O i3 ele é um processador que tem uma tecnologia razoável, vamos assim dizer. O i5 ele é uma categoria de processadores da Intel que já traz uma qualidade Aí, no caso, melhor do que razoável. um Como? processador, por exemplo, um processador i5. Aí, no caso, ele é dual core ou quad-core? Como Tá, é que eu faço para saber essa diferença deles? vamos chegar lá. Aguenta aí só um instantinho. Basicamente, o i3 ele é uma linha de processadores feita para um cliente que não é tão exigente. É um bom processador, mas não precisa ser um cliente avançado, não é para um cliente avançado. O i5 ele é um processador que ele já é feito para aquele cliente que já precisa de um pouco mais de desempenho, um pouco mais de qualidade. E o i7 ele é uma linha de processadores feita para aquele cliente que já é mais avançado, que precisa ainda mais de velocidade de processamento. Mais para frente, vamos ver algumas características específicas de cada. A gente vai ter aula específica de processador. A questão de Uhum. núcleo que você falou aí, tem duas formas de você entender quantos núcleos que cada um desses processadores tem. Quando eu não tenho esse processador instalado, eu vou comprar e eu quero saber quantos que ele tem, você vai na internet, né? Digita lá, por exemplo, ficha técnica, processador i7 8350, sei lá. Aí você vai ter acesso à ficha técnica, ela vai falar quantos núcleos físicos que ele tem e quantas threads. É uma das formas de você ver o que ele tem disponível. Vai te dar a frequência também do processador, tudo através da ficha técnica, tá? Entendi. Bom, No caso, visualmente, não tem como saber, não. visualmente, geralmente não. Visualmente, quando você pega o processador, de forma geral, você vai conseguir ver qual linha que ele é, vai ter lá i7, 5, e vai estar Uhum. falando a frequência dele, mas não vai falar a quantidade de núcleo, entendeu? É porque, no caso, tem uns bem escritos, quad-core, outros já vem só o Core 7 e o número do modelo, né? Isso, isso. Não existe uma regra geral, Richard. Por exemplo, grande parte dos i7 que eu conheço, eles têm 4 núcleos físicos e 8 threads. Mas você viu ali que o meu é i7 e eu tenho 6 núcleos físicos e 12 threads? Vi. Então não é uma regra, entendeu? Da mesma forma que eu conheço o i7, que tem, se não me engano, três ou 4 núcleos físicos só e 6 threads. Então, assim, você tem que pegar e ver mesmo, sabe? A maioria dos processadores mais novos da linha i7 já é igual esse meu. Tem 6 núcleos físicos e 12 threads. Mas para não cometer erro na hora de comprar, o ideal é você entrar na ficha técnica do processador, do modelo dele e estar verificando. Outra forma é ali Entendi. pelo gerenciador que eu mostrei para você. Se você já tiver o Uhum. processador instalado, você entra no gerenciador, que vai te dar ali a velocidade do processador, vai estar te dando tudo certinho. Entendi. Só um instantinho que eu vou abrir a internet aqui, para mim estar te mostrando como funciona essa questão de ficha técnica, tá? Certo. Só um instantinho que eu vou abrir e já te mostro aí. Processador 7. Compartilhar com você a tela. Que eu entrei no Google, apareceu para você, né? Apareceu. Digitei aqui, ó, ficha técnica, processador i7 8700, é um modelo que eu já conheço. Aí daqui tem diversas fichas técnicas, tá vendo? Você pode entrar em qualquer uma, Uhum. vamos entrar na primeira aqui mesmo. Essa aqui nem é uma ficha técnica, não é um lugar de comprar na realidade, mas já me fala aqui, ó, 8ª geração, 12 MB aqui é referente a cache, depois a gente vai entender sobre isso. Eu sei que é um processador de 3.2 GHz, turbo, que é a tecnologia Turbo Boost, que eu te falei, que chega até 4.6. Aqui fala, ó, 6 núcleos e 12 threads, tá vendo? Entendi. E nem uma ficha técnica mesmo, é um site para compra, na Americanas. Se você vir num site que tem ficha técnica mesmo, ó, esse aqui parece ser da Intel, ó. Isso, é que fala diversas coisas sobre esse processador.
Fala velocidade normal, velocidade com turbo boost, memória cache, que a gente vai ver depois, velocidade de barramento, vamos ver depois, consumo de energia dele, que é um processador que consome 65 watts. De forma geral, quanto maior essa frequência do processador, Richard, maior vai ser o consumo dele, viu, de energia. De energia, entendi. De forma geral, vai ser isso. Aqui também fala outras diversas coisas, o que ele gera de frequência de vídeo, qualidade de imagem, né? Então, você tem todos os detalhes do processador através da ficha técnica. Vamos ter aula específica de processador e vamos estar entendendo qual que é a função de cada um disso aqui, tá? Não, certinho, então. Beleza, vamos voltar lá para a nossa aula. Deixa eu compartilhar novamente a tela do PowerPoint. Então, vamos lá, já falamos do processador, atenção ao comprar. Principais defeitos, características quando o processador está com defeito, que a gente vê, Richard. O computador fica reiniciando, o computador dá tela azul. Em alguns casos, o computador nem liga, sabe? Em alguns casos, quando você manda o computador ligar, ele só fica pitando, bip, bip, não dá imagem, não dá nada. São os principais, assim, defeitos visuais. Aquele que você chega, você bate o olho no computador, você já fala, opa, isso aqui pode ser um processador, né? Não significa que seja, porque se confunde muito os problemas de processadores com problemas de memória. As características são bem parecidas, sabe? Os sintomas. Certo. Vamos lá agora para a memória. Qual que é a função de uma memória no computador, sabe dizer? No caso aí, a memória é onde que faz o tipo a memória de vídeo, no caso. Quando você liga o computador, se no caso foi o que ela vai processar, né, para aparecer a imagem. Se ela estiver ruim, é onde que aparece aquela imagem preta, né? Isso, a memória de vídeo, sim. Essa memória que a gente está falando agora, até coloquei a imagem dela aqui, é a memória RAM. Deveria ter colocado RAM aqui, na realidade. A memória RAM, esse aqui é um pente de memória RAM, o pessoal fala muito pente, tá? Ah, vou comprar um pente de 4 GB de memória, um pente de 8 GB. Essa memória ela é responsável por armazenar temporariamente os dados do meu computador. Ou seja, eu mandei abrir um arquivo. Aí abriu esse arquivo. Onde que esse arquivo fica até eu salvar ele no HD? Se eu não salvei ele no HD ainda, ele não está lá, né? Onde que ele fica? Esse arquivo está na memória RAM. Os programas que estão abertos, onde que eles ficam abertos? Eles ficam abertos na memória RAM. Então, é uma memória para guardar temporariamente arquivos e programas. Por isso que quando a pessoa trabalha com vários programas abertos ao mesmo tempo, a tendência é que ele precise de mais memória, sabe? Ele precisa de uma quantidade maior de memória. Senão vai ficar travando o computador. Aí dá aquela tela, não sei se você já viu, que ela fica esbranquiçada, o programa apresentou erro, finalizar a tarefa, né? Sim, fica demorando a fechar, né? Isso, fica demorando a fechar. Às vezes tem casos que chega a reiniciar o computador sozinho, tá? Então essa memória é uma memória onde fica temporariamente salvo os arquivos, os programas, os dados. A partir do momento que eu salvar o arquivo, aí ele vai para o HD. Essa memória ela trabalha com eletricidade, né? Então o que acontece? A partir do momento que você tem um pique de eletricidade ou que eu desligo o computador e esqueço de salvar o arquivo, aquele arquivo que estava salvo eu perco. Tá? A tendência é que eu sempre perca ele. Alguns programas eles já vêm hoje em dia, igual o Word, com algumas opções de recuperação. Então, é possível você recuperar, às vezes, aquele arquivo. Só que nem sempre você consegue recuperar ele todo também, sabe? Certo. Então, o correto é, finalizei aqui, deixa eu correr ali, salvar o meu arquivo. Esses dias mesmo, cara, estava fazendo um trabalho de faculdade aqui e meu computador deu um problema, deu uma tela azul, reiniciou, não sei por quê. Perdi todinho, cara. Eu tinha esquecido de salvar, foram umas 2 folhas de trabalho que eu perdi. Gosto nem de lembrar. Então, é onde fica salvo temporariamente. Quanto mais programas eu vou manter aberto ao mesmo tempo, maior tende a ser a quantidade de memória. Tá? E tem programas, igual eu posso citar Photoshop, que é para edição de imagem, Adobe Premiere para edição de vídeo, jogos também, eles exigem muito da memória. Então, por mais que às vezes você vá abrir só um programa, dependendo do programa, você já vai precisar de uma quantidade legal de memória, tá? Entendi.
Atenção ao comprar memória. É ter atenção na quantidade que ela vem, se é 2 gigas, se é 4 gigas. É observar a tecnologia dessa memória. Memória, ela tem DDR1, que é a mais antiguinha, DDR2, DDR3 e DDR4. Cada uma dessas DDR apresenta a evolução da anterior. Por exemplo, a DDR1 ela tinha uma frequência de troca de dados com o processador de 400 MHz. Né? Quando eu fui para a DDR2, a DDR2 ela já chegava até 800 MHz de velocidade de troca. Então, ela dobrou a velocidade de troca de dados com o processador. Isso dá uma melhora muito grande de desempenho. DDR3 passei para até 1333 GHz. Então, assim, foi só subindo e vai aumentando essa frequência. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho 4 GB de memória DDR2 e você tem os mesmos 4 GB de memória, mas a sua é DDR3. A gente vai conseguir manter aberto a mesma quantidade de programas. Pô, afinal, ambos têm 4 GB, né? Porém, você vai conseguir ter um desempenho melhor. Por quê? Porque a velocidade de troca de dados com o processador é mais rápida. Quando você manda alguma ação para o processador, comecei a digitar. Quando você digita, o processador está executando alguma ação. Né? A velocidade que o processador vai mandar essas ações para a memória, essas mudanças para estar aparecendo as letras, aparecendo um gráfico que você inseriu, vai ser uma velocidade maior do que a velocidade que eu tenho, entendeu? Entendi. Principais problemas de memória. Tela azul, computador fica reiniciando, em alguns casos o computador sequer liga. Em alguns casos o cliente tem, por exemplo, 2 pentes de memória de 2 GB. O computador está lento, ele te chama lá. Aí você vai olhar no sistema, está falando que ele tem só 2 GB de memória, que ele não tem 4. Aí você pode olhar que um dos pentes, às vezes, ou deu alguma sujeira, não está reconhecendo, ou às vezes também ele pode ter até queimado, sabe? Se tivesse sido sujeira, é mais tranquilo. Às vezes você bate um limpa-contato, né? Tem um material que chama limpa-contato, que ele é spray, você bate, resolve. Você pode usar um macetezinho antigo, que é o da borracha, né? Apesar que a borracha, o pessoal às vezes vem passar a borracha aqui e passa nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Aí o que acontece? Vai estar estragando os contatos. Então a borracha tem que ser nesse sentido aqui, ó. No mesmo sentido dos contatos para passar, sabe? Senão, ao invés de resolver o problema, você pode piorar ele. Então, de forma geral, esses são os principais problemas apresentados por memória. Vamos falar um pouquinho aí do HD. HD, Hard Disk, em inglês, né? Trazendo aí para o português, disco rígido. Pelo seguinte, dentro dele ele tem um disco de metal, um disco rígido mesmo. Esse disco ele fica rodando e uma agulha que tem lá dentro do HD é responsável por fazer gravações e leituras dele. Ou seja, ler aqueles arquivos que você já salvou para apresentar na tela do seu computador e gravar aqueles arquivos que você mandar salvar, né? Então, tudo isso é feito através de um disco e uma agulha. A gente deve ter atenção na hora de comprar o HD, porque o HD ele tem 2 características fundamentais. A primeira é o tamanho dele, que é a quantidade de dados que vai ficar salvo. Tá? E no HD já não é igual à memória, que é salvo temporário. O HD ele fica salvo permanente até que você exclua ou até que o HD dê algum problema. Né? Você salvou, pode reiniciar o computador, quando voltar, o seu arquivo está ali. A partir do momento que você salvou, o arquivo está no HD. Então, você deve ter atenção ao tamanho dele, para saber se o tamanho é um tamanho que vai atender a demanda do cliente. Ah, meu cliente é um cliente que só vê um vídeo na internet, que só salva um arquivo no Word, é pouca coisa, ele vai precisar de muito pouco de HD. Ah, meu cliente é um cliente que mexe com jogar uns jogos, ele edita uns vídeos, então ele já precisa de um espaço grande de armazenamento, sabe? Então é importante a gente se atentar a isso. Outra coisa que é fundamental a gente olhar no HD é a velocidade de rotação dele. Como eu disse, é um disco que gira muito rápido e tem uma agulha que fica pontilhando e fazendo leitura e gravação. Quanto maior a velocidade de rotação desse HD, maior vai ser a velocidade que ele vai ler e gravar esses dados. Então, vai estar melhorando também o desempenho do seu computador. Os HDs de hoje, de forma geral, vêm aí com 5.800 rotações, se não me engano. Tem alguns até de 8.000, HDs convencionais. E eu tenho HDs do tipo SSD, né, que é como eu falei para você, o meu notebook usa um.
um SSD, que eles rodam a velocidade imensamente maior, chegando aí, às vezes até 50.000 RPM. Então, esses vão melhorar muito o desempenho do computador. Da mesma forma que ele vai aumentar muito o custo também. Hoje, um HD de 500 GB você compra ele por 200 e poucos reais. Um SSD de 120 GB vai ser esse preço, sabe? Então, acaba que aumenta bastante o seu custo também. Principais problemas do HD. Cara, HD é assim, um pouquinho complicado. Ele não costuma dar muito sintoma, não, sabe? Em alguns casos, ele dá um sintoma, o Windows apresenta uma mensagem falando para você fazer backup, que seu HD está no fim da vida útil, mas é bem raro disso acontecer. Geralmente, ele já faz não iniciar o sistema operacional. Em alguns casos, você abre a máquina ali, não precisa nem distrair o HD, só colocar a máquina para funcionar com o gabinete aberto, você já ouve a agulha batendo. Tec, tec, tec. Cara, não tem o que fazer, infelizmente. Então, vai perder os dados mesmo. Até existe algumas formas de você fazer recuperação de dados, sim. Mas, de forma geral, você vai ter que mandar para fora, porque os equipamentos são muito caros para fazer essa recuperação. E o preço que vai te cobrar é um preço muito alto, sabe? Então, se não for um arquivo tipo, minha empresa depende desse arquivo, minha vida depende desse arquivo, não vai valer a pena de forma alguma. No caso, também tem um jeito de jogar no Linux, né? E tentar recuperar isso, ou não? Sim, é possível. Até mesmo pelo Windows é possível fazer. Você coloca um HD normal que esteja funcionando, né? Instala o sistema operacional, você vai ter o sistema funcionando. Aí você instala esse outro HD, o pessoal fala muito como escravo, coloca ele como escravo. Seria só para ler os dados dele, tentar ler. Só que se o HD estiver danificado por dentro, não vai ter muito o que fazer não, sabe? Aí já era. Aí já era, não vai ter Linux, não vai ter nada que resolva não, dependendo do tipo de dano. Geralmente, quando você corrompe o seu sistema operacional, seus arquivos estão corrompidos, aí você consegue pelo Linux. Mas aí não é defeito do HD, houve um arquivo que corrompeu por algum motivo, uma queda de eletricidade, um funcionamento incorreto do Windows, né? Que o Windows é danado para ter esse tipo de coisa. Mas se for realmente defeito interno, principalmente a agulha batendo, não tem jeito não, é mandar para fora, onde tem recurso, é muito caro. Numa empresa que eu trabalho, a gente teve uma perda de arquivos lá, aproximadamente 300 gigas que a gente perdeu. O orçamento inicial que a gente teve era de 15 mil reais para fazer a recuperação. Inicial. E no orçamento vinha deixando bem claro que se conseguisse fazer recuperação em determinado tempo que o software deles lá ficasse rodando. Se não conseguisse, aí cobrava diariamente um valor X a mais, sabe? Bem puxado mesmo. É como eu estou falando, só se for algo fundamental para a empresa ou se a sua vida depender disso. Se não for, você vai perder. É importante, eu consigo refazer mesmo dando muito trabalho, então eu vou refazer, porque não vale a pena, sabe? Entendi. Vou passar para frente aqui, deixa eu só ver o tempo dessa aula, que o pessoal já deve estar quase derrubando. As aulas são limitadas a 40 minutos no Zoom, sabe? Então, se acontecer de derrubar a gente aí, Richard, é só aguardar um intervalinho de uns 5 minutos e eu já aviso para entrar no outro link, tá? Beleza. Bora lá, então. Placa de vídeo. Qual que é a função da placa de vídeo? Como o próprio nome fala, ela tem a função de gerar vídeo, né? A placa de vídeo ela vai estar pegando esse vídeo e vai estar gerando ele e enviando ele para o monitor. Eu tenho dois tipos de placa de vídeo. A placa de vídeo on-board, que é a placa de vídeo que já vem ali integrada na placa-mãe, ela já vem junto de tudo, né? Que é uma placa que me dá um desempenho mais fraco. Mas dependendo do que a pessoa for utilizar, ela atende bem. Às vezes o cara utiliza só um Word, um Excel, vê um videozinho, um filme, às vezes no computador. Ele não precisa de uma qualidade de vídeo muito grande, sabe? Então atende bem. Já as placas de vídeo off-board, que são placas que eu vou e encaixo na placa-mãe, né? Mostrei para você lá os slots aquela hora, né? Que aceita peças. Elas já são placas chamadas dedicadas. É uma placa específica para gerar vídeo. Essa placa ela vai ter um desempenho gráfico muito melhor, vai te dar uma qualidade muito maior de vídeo. Então, dependendo do que a pessoa for usar, ela realmente precisa de uma placa dessa. Por que geralmente precisa de uma placa de vídeo off-board? Pessoa que joga muito game para ter uma qualidade legal do jogo. Muito jogo nem abre com a placa de vídeo off-board, sabe? Nem com qualidade ruim ele consegue executar.
Pessoal que mexe com edição de vídeo também é fundamental ter uma placa de vídeo de qualidade, senão não vai conseguir estar tendo um desempenho legal. Meu notebook, por exemplo, eu gosto bastante de jogo e eu também mexo com edição de vídeo. Então, o que eu fiz? Quando eu fui comprar, eu tive que comprar com uma placa de vídeo dedicada. O meu tem uma placa de vídeo de 6 GB, que é exclusiva só para gerar um vídeo de qualidade para mim. No caso aí, quando você comprou, antes de montar ele, que eles colocam ela, né? Isso. Antes. Porque depois que está montado, não tem jeito de trocar a placa de vídeo, né? O notebook já era, depois que está montado. No meu caso, o meu notebook eu comprei da Dell, sabe? Eu tenho Você comprou as peças separadas, né? Não, eu comprei ele fechado. Notebook geralmente é fechado. Eu comprei um notebook Dell, meu modelo G7, e aí quando eu fui comprar foi pelo site. Aí lá você pega e monta a configuração que você quer e eles vão montar o notebook daquela forma para você, entendeu? Ah, entendi. Então, assim, acaba que tem um custo mais alto por isso, né? Mas vem o notebook da forma que você quer. Porque, igual você falou, o notebook, se ele não vem com a placa dedicada, já era. Não vai ter como você mexer mais depois, tá? Salvo algumas exceções que são muito raras, né? Mas muito raras mesmo. Vou tocar para frente aqui. Atenção ao comprar a placa de vídeo. É a questão do tamanho dela, né? Se é uma placa de vídeo que me gera 2 GB, 4 GB de qualidade. A gente vai ter aulas específicas, então a gente vai entender melhor como que funciona essa questão de grandeza. O que é 2 GB, qual que é a quantidade de 4, vamos estar entendendo. Principais problemas da placa de vídeo, não gera vídeo. Basicamente, seu monitor fica preto, seu monitor dá algumas manchas estranhas. Então, isso tudo pode ser devido à placa de vídeo que está com defeito. Mas, de forma geral, a placa de vídeo, quando dá problema, ela nem apresenta a imagem. Ela trava a imagem ali, geralzão. Placa de som, também é outra peça de hardware fundamental. Ela é responsável por gerar o som, né? Fazer a geração de som. Receber também, aí, no caso, o microfone que você vem estar utilizando para fazer, por exemplo, uma live, alguma coisa assim. Essas placas, elas também vêm integradas na placa-mãe, né? A mais básica, uma mais simples, assim como a placa de vídeo, ela já vem integrada. Ah, mas a pessoa mexe com a edição de áudio profissional. O pessoal, por exemplo, de rádio, né, faz muita edição profissional. Aí eu já preciso da placa off-board. Essa aqui é até uma mais antiguinha, eu arrumei aqui até só mesmo para ilustrar. Mas as placas de som, cara, mais novas, elas são bem grandes, elas vêm aqui na frente, são bem mais robustas, sabe? E tem, assim, uma qualidade absurda de áudio, tanto de recepção quanto de envio de áudio. Placa de rede, responsável por receber, né, a internet. Ela recebe o cabo ali de internet e faz a comunicação, envia e recebe dados. Essa placa de rede aqui, a gente deve ter uma atenção muito grande ao comprar ela. Pelo seguinte, hoje as velocidades de internet estão bem absurdas, né? Aqui em casa eu tenho uma internet de 240 MB de velocidade. Então, assim, há um tempo atrás isso era uma coisa inimaginável. Quem tinha 1 MB de velocidade era uma velocidade muito boa, né? Só que às vezes você compra uma internet muito boa, igual a minha, 240 MB. Mas a sua placa de rede ela é uma placa de rede que se diz /mega. O que isso significa? Que a capacidade de recepção dela de internet vai ser no máximo 100 megas. A capacidade dela é bem menor de recepção. E eu já tenho as placas que são /giga, que a capacidade delas de receber seria aproximadamente 1024 megas, ou seja, 1 giga, né? Então, assim, eu mesmo aqui em casa, alguns das coisas que eu utilizo na internet, o notebook da minha esposa, aparelho de TV, eles não conseguem executar ações nas quais eles utilizam toda a velocidade que a minha internet tem, porque eles são limitados, os aparelhos, sabe? Então, Entendi. chega a 240, mas ele só consegue executar ali 50, por exemplo, mega. Já é, claro, uma velocidade muito boa. Mas se você compra 240, no momento que você fazer, por exemplo, um download de algo grande, você quer utilizar toda a velocidade para que esse download seja mais rápido, né? Então, se conectar no cabo de rede anda mais rápido ainda, né? Por exemplo, que conecta no Wi-Fi, né? Se conectar no cabo de rede anda mais rápido ainda. Sim, a tendência é que ande mais rápido ainda, mas eu vou quebrar esse paradigma um pouquinho seu aí, Richard.
O pessoal, principalmente de onde a gente compra a internet, fala isso. Ah, conecta aí, faz o teste com o cabo, porque perde muita velocidade. Cara, pode até haver uma perda, mas não é grande não, viu, Richard? Desde que, é claro, você tenha um roteador de qualidade, né, que envia uma qualidade boa de internet e que o seu aparelho receba também um Wi-Fi de qualidade. O Wi-Fi existe de 2.4 e de 5.8. O 2.4 ele vai tanto enviar quanto receber uma qualidade aí menor, ele vai ser meio limitado. Você vai conseguir fazer download de uns 50 MB, uma coisa assim. O meu aparelho celular, eu tenho um Mi 9T. Esse ele é um aparelho que tem a plaquinha de Wi-Fi tanto 2.4 quanto de 5.8. Ou seja, ele recebe e envia na velocidade 5.8. E o meu roteador, uma das antenas dele também envia a 5.8. Não dá perca, cara, não dá. A mesma velocidade que eu testo aqui no cabo do meu notebook e a velocidade que chega no meu Wi-Fi. É claro que assim, é uma velocidade curta do meu aparelho, né? Eu tô aqui, acho que é uns 6 metros do meu aparelho de roteador, sabe? Então, assim, o pessoal de internet, eles gostam muito desse golpe na gente. Vamos assim dizer, você liga, não, mas é porque tá no Wi-Fi, coloca na rede. Você fala, o pessoal daqui mesmo, quando eu comprei, eles não me explicaram isso, eu não tinha ainda um conhecimento legal. O meu aparelho roteador na época era só de 2.4. Eles falaram, porque seu aparelho é ruim. Eu falei, não, então faz o seguinte, você me vende o aparelho que vai me dar velocidade. Pode me indicar o aparelho que eu vou comprar de vocês. Só que eu quero que chegue a velocidade. Aí é onde que eles se viram um pouquinho apertados, sabe? Mas aí me arrumaram lá o aparelho, já vieram assim, não deve dar mesmo a velocidade da cabeada, não, mas vai melhorar muito. Da mesma velocidade, cara, não tive perca no dia que eu fiz o teste, não tive perda de nenhum mega de qualidade. Entendi. Principais problemas da placa de rede é bem básico. Não chega internet, não tem conversa. Não tem um meio termo. Não é igual o monitor. O monitor fica piscando, fica com um traço ali. Não. Não chega nada de internet. Não tem conversa. Leitor e gravadores de DVD é um pouco antigo, mas é bom a gente ainda falar dele, né? Tem gente que ainda usa. Fazer leitura, gravação de CD, DVD. Também é uma peça de hardware. Fonte de alimentação, essa é de extrema importância, né? A fonte de alimentação, como o próprio nome diz, a função dela é alimentar o seu computador. É jogar energia para cada peça na quantidade correta. Então, essa fonte ela pega a energia que vem da tomada, que chega a 127 volts, que é uma energia alternada. A gente vai ter aula que a gente vai entender. Acredito que na quinta-feira a gente vai falar sobre isso, sobre corrente contínua e alternada. Basicamente, falando por enquanto, basta você entender que ela pega uma corrente que vem alternada e transforma para um outro tipo de corrente que se chama contínua. E envia o que é necessário para cada peça, faz a distribuição de energia. Porque se chega, por exemplo, 127 volts e ela manda isso tudo para uma memória, ela literalmente sapeca a memória, né? Então ela faz a distribuição e envia só a quantidade certa para cada componente do seu computador. É outra peça que é impossível o computador funcionar sem. A atenção que a gente tem que ter comprar a fonte é saber qual que é a potência dela, né? Porque, vamos supor, eu mostrei para você lá aquela hora que aquele processador consumia 63 watts. Aí eu tenho uma placa-mãe que consome mais 60 watts, já vai para 120 e poucos watts. Tem mais a memória, que tem o seu consumo, tem uma gravadora de DVD. Tudo isso consome energia. Então eu tenho que fazer a somatória do que cada peça vai gastar em watts, né? E comprar uma fonte que me gere essa quantidade de energia, que tem essa potência de energia. Senão eu não vou estar conseguindo executar. Meu computador vai travar, vai ficar reiniciando, vai ficar sobreaquecendo, sabe? Entendi. Fonte de energia, os principais problemas são: não liga de forma alguma, que às vezes estourou algum componente eletrônico que tem nela e não está passando atenção, não está passando energia. A fonte ela também já é feita para isso. Muitas vezes a queima de algum componente lá dentro, ela foi feita para queimar mesmo quando vai uma tensão maior, de forma a não deixar essa tensão passar e não ir para as peças para gerar nenhum dano, entendeu? Entendi. Um dos problemas chega nem ligar e o outro problema comum é sobreaquecimento, o computador ficar reiniciando. São os principais problemas gerados por fonte de alimentação. A gente tem também aí o monitor. O monitor ele é outra peça de hardware e ele é responsável
no caso, por estar gerando a imagem para a pessoa, né? Ele gera para você a imagem que a placa de vídeo envia. A placa de vídeo vai estar gerando, enviando, o monitor vai estar te apresentando o vídeo enviado. É muito importante que a placa de vídeo e o monitor seja um conjunto aproximadamente compatível. Por quê? Às vezes eu tenho uma placa de vídeo que me envia uma qualidade absurda de imagem, muito boa. Mas o meu monitor não recebe essa qualidade. Ele é um monitor mais fraco, então vai ficar desperdiçado a minha placa de vídeo. Ele não vai apresentar toda essa qualidade. O monitor ele é dividido em linhas. Sim? Pode continuar. O monitor ele é dividido em linhas. Tá? Ali são várias linhas que tem para apresentar a imagem. Quanto maior a quantidade de linhas, maior a qualidade de imagem que vai estar apresentando. No caso aí, eu queria perguntar o seguinte, que eu tinha um monitor, sabe? E eu tava, tipo, ele funcionava ali 30 minutos, 1 hora desligava, certo? Certo. Aí eu pensei que podia ter sido um problema no computador, algo assim. Aí isso já tem um tempinho. Aí o cara disse que o tempo de vida útil dele tava se encerrando. Acontece mesmo, viu? Tempo de vida útil encerrando é algo comum. Geralmente, quando é tempo de vida útil encerrando, o LCD dele, a gente vai ter aula que a gente vai abrir o monitor para vocês verem essas peças, tá? O LCD dele danifica e quando ele aquece um pouquinho, ele para de gerar imagem, sabe? O que também não significa que não possa, talvez, ser algum componente eletrônico que, quando está esquentando, não está conseguindo, sabe? Então, é abrir o monitor, ver se é possível fazer algum reparo. Não tem nenhum defeito na placa, deduz-se automaticamente que seja o tempo de vida útil se encerrando, que é o LCD dele que, quando esquenta, está desligando. Entendi. Beleza? Atenção ao comprar é o que eu falei, questão da qualidade, da resolução. Eu tenho uma placa de vídeo que ela envia uma resolução Full HD de 1920 pixels. Então, eu vou ter que comprar automaticamente um monitor que apresente 1920 pixels. Senão, eu não vou conseguir extrair tudo que essa placa de vídeo me dá de qualidade. Entendeu? Entendi. Outras peças de hardware são básicas. É mouse. Né? O mouse é utilizado para mexer na seta aqui, que a gente utiliza diariamente, o cursor. E o teclado, que é responsável por estar gerando aí a inserção de caracteres no nosso computador. Alguma dúvida até então, Richard? Não, nenhuma dúvida, não. A minha dúvida é só porque o Zoom não derrubou a gente hoje, cara. 40 minutos eles não derrubou, você acredita? Eu vi, tô percebendo, que já tem mais de 1 hora, né? Então, tá com algum erro no aplicativo dele, você acredita? Todas as outras vezes... Esse Zoom aí que vocês estão usando é gratuito, não é? É gratuito, não é pago, não. Então, porque no caso era para ter caído, né? Justamente, era para ter caído há bastante tempo. Não sei o que aconteceu, não. Mas ter bom. Seguinte, vou estar encerrando agora aqui essa parte da aula, que foi a parte explicativa, né? Deu até um pouquinho mais que eu planejava, 1 hora e pouco. Acaba que ficou um pouco cansativo, né? Muito vídeo. Eu vou estar colocando uma atividade. Eu tirei a explicação que eu queria também, né? Como? Teve bom que eu tirei as dúvidas que eu tinha também. Isso aqui é para isso. E você vai me ver muito perguntando assim, ó, Richard. Isso aqui você acredita que serve para quê, Richard? Você já tem conhecimento? Cara, não fique com medo não, viu? Pode falar. Isso é uma forma de eu fazer uma triagem e entender como está o seu conhecimento, o que você conseguiu aprender, se tem algum outro ponto que eu devo focar mais. Então, pergunta à vontade. Estou aqui para responder as questões, beleza? Beleza. Vou estar finalizando, então, a aula. Vou estar enviando no grupo agora uma atividade, tá? Para você estar fazendo aí. E vou estar disponível até as 21 horas aqui. Eu estou disponível para estar te auxiliando nessa atividade. Se tiver alguma dúvida, se tiver qualquer outra dúvida em relação à aula, tá? Beleza. A atividade, assim que você acabar de fazer ela, você me envia, porque todas as atividades são avaliativas, tá? Eu vou te enviar pelo e-mail? Você pode enviar pelo WhatsApp mesmo, se você quiser. Eu tiro uma foto e mando pelo WhatsApp? Do jeito que você quiser. Você tira uma foto, se você fazer no caderno, ou se você quiser, você faz no Word, envia para mim. Tá? Eu vou enviar lá no grupo o arquivozinho em Word. Tá? Se você não conseguir abrir ele, você me chama no privado e fala, Fernando, não consegui abrir, aí eu mando ele em texto no próprio WhatsApp, tá?
Beleza, então. Combinado, então. Beleza, então. Até amanhã. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente continua a aula. Tranquilo? Certo, então. Valeu. Até mais.